Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje sabadão, dia 22 de dezembro, final de semana aí anterior às festas de Natal, e a gente está aqui mais uma vez para poder entregar para vocês tudo sobre a movimentação do fluxo estrangeiro dentro do nosso mercado. Eu não consegui gravar o vídeo ontem, justamente aí a esses eventos de final de ano, mas hoje a gente está aqui para poder entregar essas informações de muita qualidade para vocês que acompanham o nosso conteúdo. Se você já é um inscrito do conteúdo do canal, já chega, senta o pé na porta e já vai deixando o seu like. Se você estiver passando por aqui, não se inscreveu no conteúdo do canal, avalie se é pertinente para você e se você gostar, se inscreva e ative o sino de notificação para que você fique bem informado sempre quando a gente subir aqui vídeo para o conteúdo do canal do YouTube. E a gente está começando aqui dos nossos vídeos, pessoal, relatando para vocês como que está a participação de vocês em relação aos nossos vídeos. Eu estou postando isso semanalmente, inclusive quem não gostar desse conteúdo não tem problema nenhum, pode ir lá, adianta o vídeo. Agora, o que eu estou querendo relatar aqui para vocês, para deixar vocês craques? Como, por exemplo, no vídeo da semana passada, a gente teve um tempo médio de visualização de 10 minutos e 45. Se a gente verificar, a gente tem um ambiente do vídeo que eu consegui reduzir em 3 minutos. E a gente baixou o tempo médio em 30 segundos apenas. Ou seja, eu estou conseguindo prender mais atenção dentro desse ajuste que eu comentei com vocês, que a gente vai fazer no conteúdo do vídeo do canal, para não ficar uma coisa cansativa para vocês e vocês também conseguirem interagir com esse conteúdo que eu considero de muita valia, principalmente para o investidor pessoa física que atua dentro do nosso mercado. Em relação aos vídeos de TR e TR com gráfico, que é o carro-chefe do nosso conteúdo do canal, a gente tem aí um público muito interessante e também um tempo médio de visualização bem interessante. Quem nunca viu TR, acha muito complexo, dá uma olhada nesses vídeos que também vale muito a pena. Em relação ao boletim da semana passada, a gente teve um tempo médio aí razoável em relação às visualizações, mas também já é um vídeo que já passou e entrou aqui dentro desse nosso aqui ranking um vídeo que eu cheguei a fazer há muito tempo atrás, como consultar o saldo do investidor estrangeiro, ou seja, o saldo do fluxo oficial da B3 e também o saldo dos contratos em aberto dentro do nosso mercado. Esse vídeo eu não sei se está ainda com os links atualizados, se tiver ok, se não tiver, pessoal, eu tenho aqui essas informações no blog Gringolândia na Bolsa, só digitar no YouTube, você vem aqui nessa faixa da esquerda, aqui embaixo eu sempre deixo atualizado as posições dos contratos em aberto que são informados pelo site da B3 diariamente, tanto para os contratos do índice futuro, quanto do dólar futuro, quanto também dos juros. E também aqui embaixo, a movimentação por parte deles no mercado à vista. Fluxo oficial, lembrando que no mercado à vista, essas informações saem com 2 dias úteis de atraso em relação ao nosso mercado. Eu não poderia deixar de falar nesse conteúdo do vídeo disso daqui, pessoal. É muito top a interação que vocês estão tendo aqui no nosso conteúdo do canal. A gente sabe, final de ano, muita gente já saiu, já está viajando, não está nem operando mais, e a gente conseguiu ter, no vídeo da semana passada, 1.700 visualizações até o momento, com mais de 430 likes. É o que eu sempre comento. Chegou, entra, chuta o pé, bota o pé na porta e já deixa o seu like se você gostar do conteúdo. E se não gostar, não tem problema algum. Pode deixar os seus likes, a gente é bem democrático aqui no conteúdo do canal, mas contanto que vocês participam e interajam aqui, eu respondo todas as pessoas que têm aí sempre alguma curiosidade em relação à movimentação do fluxo dentro dos conteúdos, dos comentários aqui no canal. Então, a gente vai começar o vídeo de hoje demonstrando aqui para vocês que o nosso Ibovespa, pessoal, ele terminou a semana com ambiente de queda de 2%. O Ibovespa futuro com mais de 2,40%. No caso aqui do dólar, ambiente de desvalorização, dólar comercial fechando a 3,89. E olha aqui embaixo, as bolsas pelo mundo derretendo, principalmente as bolsas americanas Dow Jones com quase 7 de queda semanal. SP500 com 7 e a bolsa eletrônica Nasdaq com mais de 8% de queda. Europa em queda e também asiática, liderada para a bolsa japonesa com mais de 5% de desvalorização. Na média, entre os 10 principais mercados, 4,32, ou seja, o nosso Ibovespa ainda continuando se desvalorizando menos do que os principais mercados pelo mundo, e o fluxo por parte dos corretores estrangeiros que operam no nosso mercado, olha aqui esse ambiente no nosso Ibovespa. 560 milhões de ponta compradora. Eu vou comentar logo com vocês da onde que está vindo essa ponta compradora. Agora, dá uma olhada no Ibovespa Futuro, quase 1 bi de vendas nessa semana.
E a gente com uma queda, inclusive, superior no nosso Ibovespa futuro em relação ao Ibovespa, já que a gente tem o spread de taxa de juros com relação à proximidade desse vencimento do contrato. Em relação à movimentação no dólar, o dólar que teve esse ambiente de desvalorização, o que eles aproveitaram para fazer? Compraram, pessoal. Nessa semana, 35 milhões de ponta compradora. E lembrando que a gente vai comentar com vocês aí essa expertise que eles têm para a moeda americana. Então, vamos passar rapidamente aqui em relação aos principais índices aí que são disponibilizados pelo B3, 23 no total. Olha como é que eles se comportaram nessa semana. Praticamente aí meio a meio. Ponta compradora e ponta vendedora. E se a gente verificar o grau de eficiência, o nosso Ibovespa foi a penúltima pior performance da semana. Projeção de prejuízo de 7 milhões e 900. E lembrando que no último vídeo não deu tempo de eu colocar, eu vou colocar para vocês aqui nesse vídeo. Olha aqui o nosso quadro, onde que a gente está acompanhando com vocês aqui há praticamente 2 anos e meio. A gente começou em julho de 2016, olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores. É claro que tem semanas que eles são perdedores. E isso está muito recorrente aí nesse ambiente mais atual. Por quê? Porque o nosso mercado está em alta e você que acompanha o conteúdo do canal, o nosso mercado não cede e em vários momentos eles estão atuando numa ponta vendedora. E mesmo nesse ambiente vendedor, quando eles lucram muito mais do que quando eles perdem. Na semana passada, 16 milhões e 900 de projeção de lucro e nessa semana 7.900 de projeção de prejuízo. Então, se a gente voltar por aqui, a gente consegue perceber que o índice que eles mais lucraram nessa semana foi o Tagalong. É o índice, inclusive, que tem mais quantidade de ativos que fazem parte desse índice. Inclusive, a gente vai dar uma olhadinha nele e a gente vai dar uma olhadinha também no índice que não é tão amplo, que eles tiveram a maior projeção de lucro, que foi exatamente o índice de dividendos, que eles tiveram aí 6 milhões e meio de projeção de lucro. Então, vou começar a comentar com vocês do Ibovespa, porque vocês já vão olhar de cara, vocês vão matar a charada do que eu comentei. Olha aqui, pessoal. Petrobras, preferencial, 600 milhões em compras. Petrobras ordinária, 280 milhões em compras. O que aconteceu com esses ativos nessa semana? Derreteram. Petrobras, 6,5% e a ordinária, mais de 8% de queda. E o que eles estão fazendo com as ações de Petrobras aqui no conteúdo do canal? Vocês que são novos no conteúdo do canal, faço a gentileza de pedir a vocês, façam uma maratona nos vídeos anteriores para vocês pegarem a rodagem do fluxo. Os movimentos que eles fazem. Nessa semana, eles aproveitaram para colocar o quê? Lucro no bolso. Eles estão vendendo Petrobras já tem mais de 2 meses. Eles começaram essa ponta vendedora de Petrobras estava sendo cotada a 26, 26,5. Petrobras encerrou aí a 21,50 a movimentação do pregão. De sexta-feira eles aproveitaram essa semana para quê? Colocar lucro no bolso. Isso também está acontecendo com as ações de Vale. Na semana passada, uma ponta compradora bem expressiva de cerca de 500 milhões e o ativo chegou a cair na semana 0,8. E nessa semana também ambiente comprador em Vale e o ativo o quê? Terminou a semana praticamente no 0 a 0. E Vale, pessoal, eles estão vendendo as ações da companhia desde o final de setembro, enquanto o Vale estava sendo cotada a R$ 62,00. Vale agora fechou a R$ 50,00. Então, vamos ficar muito atento que nesse momento, o que eles estão aproveitando para fazer, no caso, especificamente dessa semana, nas ações de Petrobras, uma ponta compradora diante de tanta venda que a gente estava vendo no ativo para o nosso mercado. E isso ajudou exatamente a colocar esse ambiente de desvalorização média com uma projeção de prejuízo, sendo que se a gente verificar o andamento do fluxo deles em Petrobras, eles simplesmente recompraram o vendão que eles tiveram com R$ 5,00 aí a menos, boa parte dessa movimentação aí de vendas, começando esse ambiente de recompra. É claro que no caso de Petrobras e Vale, ainda tem saldo de venda acumulado, mas nesse movimento recente, a gente está percebendo que eles começaram a fazer essa ponta de recompra dos fluxos, tanto das ações de Petrobras e Vale, que são as nossas duas vedetes para o nosso mercado. Se a gente verificar aqui o destaque de ponta compradora, pessoal, Magazine Luiza, ó, 7% de alta, e para quem acompanha o nosso conteúdo do canal, não preciso nem falar muitas vezes, Magazine Luiza tem um fluxo comprador por parte deles, um fluxo de maior prazo comprador, e o ativo só sabe subir dentro do nosso mercado. Se a gente olhar na ponta vendedora, as ações do Banco Itaú, carro-chefe de vendas, e o ativo caiu quase 3%. Acompanhado aí pela movimentação, como destaque de ponta vendedora, pessoal, a gente teve aqui as ações de Itaúsa, que é a hold do Banco Itaú, que caíram quase 3,5%. E também
ponta vendedora Futebol Clube dentro do nosso mercado. Vamos passar aqui então, eu vou comentar com vocês, no caso, esse setor aqui, em relação ao índice de Tagalong, pessoal, são 191 ativos esse índice, é o nosso maior índice com a maior quantidade de ativos aí que são componentes desse índice. Então, se a gente verificar aqui, no índice de Tagalong, no caso aqui da média de compras, ficou positiva. Por quê? Porque tem alguns ativos aqui que não fazem parte do Ibovespa com ambiente de valorização. No caso aqui, ó, Odontoprev, ambiente de valorização de quase 3. No caso das ações de Azul, que não fazem parte do nosso índice Ibovespa, com quase 5 de movimentação de valorização. Agora, dá uma olhada na outra ponta. Dá uma olhada na Intermédica, pessoal. Intermédica caiu na semana 2,62. Olha o montante que eles venderam desse ativo. 309 milhões de reais, muito atento em relação a essas movimentações. É claro que esse ativo não faz parte do Ibovespa, mas como a gente está olhando aqui também, esse setor que comporta muito mais ativos dentro do nosso mercado, a gente consegue perceber aqui alguns ativos com essa pressão vendedora e a gente consegue perceber aqui também ativos que não fazem parte do Ibovespa com uma pressão de venda por parte deles. No caso aqui, as ações de Locamérica, que caiu aí um pouco mais de 1%, e eles atuando numa ponta vendedora dentro do nosso mercado. Então, eu vou passar aqui agora para o setor de dividendos. Aqui, pessoal, setor de dividendos, o carro-chefe da semana para esse setor, as ações de CEMIG. CEMIG com quase 4 de alta e 80 milhões de ponta compradora. E a gente teve aqui o destaque, as ações de Hering, HGTX, com 3,20 de valorização na ponta de venda, o mesmo esquema de Itaú, como carro-chefe de vendas, e a gente teve aqui o destaque de ponta vendedora, as ações de Qualicorp, 8% de queda. Aí você fala, pô Renato, mas Qualicorp não é do Ibovespa? Por que ele não está lá no primeiro relatório? Porque o volume de vendas de Qualicorp, pessoal, foi 6 milhões. O ativo do Ibovespa, dos 15 de ponta vendedora, que teve o menor volume, foram as ações de Taesa, com 26. Então, como a gente teve aqui um volume menor, no caso aqui de Qualicorp, de 6 milhões, a gente não está considerando naquele primeiro relatório, lembrando que esses 15 ativos de ponta compradora e vendedora, a gente consegue ter uma boa percepção de como que eles estão atuando dentro do nosso mercado. Agora, a gente vai passar para o nosso índice Bovespa, onde que a gente setoriza o nosso índice Bovespa em 8 grandes grupos. Para quem é novo no canal, a gente setoriza em setor financeiro, consumo, materiais básicos, óleo, gás e biocombustível, serviços públicos, industrial, saúde e telecomunicações. Através dos 65 ativos do Ibovespa, a gente consegue setorizar esses ativos, porque são os ativos que têm mais ataque por parte deles, porque eles não podem ficar operando também ativos que não têm um grau de liquidez, e os grandes fundos internacionais, eles têm várias restrições para poder operar esses ativos. Então, se a gente começar aqui no setor financeiro, pessoal, ponta vendedora em grande maioria desses ativos dentro do nosso mercado, até Bradesco e Banco Itaú, que a gente teve aí uma movimentação bem expressiva de ponta compradora na semana passada, nessa semana ponta vendedora ajudando a empurrar para baixo, sendo que na semana passada eles ajudaram a empurrar para cima a movimentação dos ativos. Se a gente mudar aqui no setor de consumo, pessoal, a gente teve aqui o destaque da semana aqui de ponta de valorização, as ações da MRV. MRV com uma alta bem expressiva de mais de 20%. MRV teve um fato jurídico de desmembramento de companhia, ou seja, a Log, que estreou na bolsa, encerrou o pregão com quase 40 de desvalorização, que fazia parte do grupo, agora está sendo cotada à parte, e no caso aqui das ações de MRV, só no pregão de sexta-feira se valorizaram mais de 10%. Só que lembrando que, no caso aqui do fluxo, barrinha amarela abaixo do zero, não participou desse movimento de valorização de MRV dentro do nosso mercado. O que a gente teve aqui uma movimentação do fluxo bem interessante foram nas ações das lojas Renner. Aqui a gente teve um fluxo comprador expressivo e também uma variação interessante em relação à movimentação do ativo. E se vocês verificarem no vídeo da semana passada, no caso de lojas Renner, pessoal, tinha sido o segundo ativo de maior volume comprador desse setor de consumo. E é isso que a gente sempre passa para vocês fazerem essa interação e rodagem com relação à movimentação do fluxo estrangeiro. No caso de Croton, que na semana passada eles tinham dado um refresco de movimentação de venda com o ambiente de compra, quando o ativo teve uma queda mais expressiva, nessa semana retomaram vendas Futebol Clube no ativo, inclusive o ativo com maior volume de vendas dentro do nosso mercado, o ativo terminando a semana com desvalorização. Em relação à ponta compradora, a gente percebe aqui que eles continuam com uma ponta compradora recente para as ações de Ambev. Mas lembrando, conforme eu comentei
comentei com vocês no vídeo passado, se eu não me engano, não sei se foi no vídeo anterior ou no vídeo de 2 semanas atrás. Eles têm um fluxo do último ano em Ambev muito vendedor. E eles estão recomprando gradativamente esse fluxo vendedor de Ambev. Lembrando que quando eles venderam Ambev, pessoal, Ambev, eles estavam começando a vender quando a Ambev estava R$22, R$24. Agora a Ambev está batendo 16. E eles estão recomprando quase tudo que eles venderam a 22, 24. Conseguiram perceber a expertise do fluxo? E é isso que eu quero que vocês vejam a partir dos vídeos anteriores, para que vocês ganhem essa experiência. Nada vem sem esforço. As pessoas que vêm para o mercado financeiro e que falam, pô, Renato, eu quero aprender. Eu falo, você está com vontade? Se você não tiver com vontade, nem precisa nem me procurar, caso queira um aprendizado mais específico. Por quê? Porque nada vem de graça, pessoal. Vocês precisam de verificar realmente onde que está vindo as pressões e o que está fazendo a movimentação do fluxo estrangeiro em relação à movimentação dos nossos ativos. Então, passando aqui para o setor de materiais básicos, Vale a gente chegou a comentar, né, que na semana passada começaram uma onda compradora, ou seja, de recompra bem expressiva. Nessa semana continuaram e Vale ficou praticamente no 0 a 0. E o destaque desse setor foram as ações de Suzano, que na semana passada o ativo caiu e os caras já estavam comprando. Se vocês verificarem, foi o segundo ativo de maior volume comprador na semana passada. E simplesmente Suzano, nessa semana, o ativo que mais subiu dentro desse setor de materiais básicos para o nosso mercado. Pulando aqui para o setor de óleo, gás e biocombustível, é o que a gente comentou de Petrobras. Nesse movimento que Petrobras derreteu mais uma semana, estão aproveitando para vender lenços, né, pessoal? Recomprando essa movimentação de Petrobras, que eles estavam vendendo desde quando o ativo estava lá nos 26, 26,50 e agora o ativo batendo 21, eles colocando baita lucro no bolso. Se a gente mudar aqui para o setor de serviços públicos, pessoal, dá só uma olhada o que foi o destaque nesse setor. CEMIG. CEMIG, que já tinha subido na semana passada quase 6%, e eles atuando numa ponta compradora, e nessa semana o carro-chefe de compras em relação à movimentação do nosso mercado. Dá uma olhada no vídeo anterior, ou 2 vídeos anteriores, que eu cheguei a comentar sobre o CEMIG e o comportamento deles em relação às ações da companhia. Para o restante dos ativos, a gente teve aí uma queda expressiva, e alguns deles ambiente comprador, no caso aqui de Eletrobras, né, Elet 6, com ambiente comprador, inclusive aqui o segundo maior da semana, e também as ações de Copel com o ambiente comprador, e o ativo que mais se desvalorizou em relação a esse mercado, com praticamente aí 8% de queda em relação às ações da companhia. Se a gente migrar aqui, pessoal, o setor industrial, a gente teve como destaque as ações de Embraer. Embraer que subiu aí quase 4% na semana, e na semana passada, que o ativo estava praticamente aí com uma pequena valorização, foi o ativo com o maior volume comprador dentro desse setor industrial. E é isso que eu quero que vocês comecem a prestar atenção. Fique atento para vocês começarem a ganhar essa rodagem com relação ao fluxo estrangeiro. E no caso da Gol, que teve uma valorização muito expressiva na semana passada de quase 20%, e eles atuando numa porta de compra, o que eles fizeram nessa semana? O ativo subiu mais de 4%, eles botaram o quê? Lucro no bolso. E é isso que eles são mestres em poder fazer. Eles pegam o movimento, e quando o movimento vai em relação ao objetivo daquele movimento que eles têm interesse de poder pegar, a relação de benefício já fica ok, eles aproveitam e colocam o lucro no bolso. No caso desse setor, no caso tanto de CCR quanto as ações de Eco-Rodovias, teve um ambiente aí de desvalorização mais intensa, com eles empurrando a movimentação para baixo. No setor de saúde, pessoal, eles continuam o ambiente comprador. Nessa semana, é o que a gente falou, a gente teve aí Qualicorp com ambiente vendedor e simplesmente Qualicorp caindo forte, cerca de 8% dentro do nosso mercado, sendo que nesse setor, Fleury que ajudou a escapar nessa movimentação diante de uma queda muito expressiva que a gente teve na semana passada, e eles estavam com uma ponta compradora, e nessa semana Fleury ficou aí praticamente no 0 a 0, conseguindo aí ter uma leve alta dentro do nosso mercado. E no setor de telecomunicações, para a gente fechar esse conteúdo, na semana passada, tanto o TIM quanto o Vivo tinha subido. Só que na semana passada, se vocês verificarem, eles tinham vendido as duas companhias. E nessa semana, as duas caindo, com eles continuando essa movimentação vendedora. Essa expertise que a gente tenta passar aí para vocês no conteúdo do canal. Lembrando, o nosso canal não é call de compra e o nosso canal não é call de venda. Mas fique atento para você perceber onde que tem as pressões, e nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco antes de poder entrar dentro de uma operação, para você avaliar se vale a pena ou não aquele risco que você está tomando. Bom, a gente vai demonstrar aqui para vocês agora a movimentação em relação aos índices que não são tão amplos. E o que a gente está percebendo, pessoal?
nesse movimento recente de queda do nosso mercado, eles estão aproveitando para fazer alguma recompra especificamente em alguns setores que eles estavam com uma ponta vendedora muito expressiva. A gente conseguiu perceber claramente na semana passada Vale sendo impactada com isso e nessa semana as ações de Petrobras sendo impactada com isso. Ou seja, Petrobras faz parte do nosso carbono eficiente, que é o mini Bovespa sem Vale, já com essa projeção ascendente, e a gente consegue ver aqui o setor de materiais básicos que corresponde aí também às ações de Vale, com uma posição ascendente. Ao contrário do setor financeiro, que é esse vermelhinho aqui, que eles atuaram como? Numa ponta vendedora, ou seja, estão aproveitando essa queda recente do mercado, os corretores estrangeiros, para os ativos do Ibovespa. Lembrando que eu vou comentar com vocês aqui em relação à movimentação do fluxo oficial, mais a relação dos investidores pelas corretoras estrangeiras, e essa movimentação a gente consegue verificar exatamente aqui. Ó. A gente teve aí no nosso Ibovespa mais uma semana compradora, a gente está vindo de 4 consecutivas de compra. Lembrando que o mercado agora começou a cair, vários ativos que estavam muito vendidos, eles estão recomprando essa movimentação. É claro que ainda tem saldo de venda, só que essa movimentação foi refletida também no carbono eficiente e também no setor de materiais básicos com mais ênfase, conforme a gente está verificando aqui dentro do nosso mercado. O contrário, a gente teve aqui uma pressão vendedora tanto no índice financeiro e também índice de dividendos, que os dois são muito empurrados pelo setor bancário. Agora, isso que eu comentei com vocês, por quê? Uma coisa é o Ibovespa. Para outra coisa, pessoal, a gente consegue pegar nessa relação com vocês aqui o fluxo oficial estrangeiro e o fluxo por parte das corretoras estrangeiras. A gente não viu lá as ações de Intermédica? Os caras venderam praticamente 300 milhões, que não faz parte do Ibovespa. Então, com esse quadro aqui, eu consigo pegar mais de 200 ativos que fazem parte aí da nossa Bovespa, os ativos que têm liquidez. Inclusive tem ativo que a gente acompanha que nem liquidez diária tem, mas a gente está lá sempre para poder pegar caso a gente tenha algum tipo de movimentação aí por parte dessas corretoras. Então a gente consegue perceber que nesse fluxo oficial estrangeiro, tudo que eles compraram recentemente já praticamente venderam. É claro que faltam ainda os dados do dia 20 e 21, porque esses dados são feitos até o dia 19, e as corretoras estrangeiras que venderam muito mais do que o investidor estrangeiro também estão com esse ambiente de recompra e novamente consegue fazer uma curvinha aqui de baixo, a gente analisando todos os ativos do Ibovespa e não só o Ibovespa, conforme a gente está verificando com vocês aqui no conteúdo do canal. Então, desse jeito, a gente consegue mensurar aqui para vocês exatamente aquele nosso quadro só do fluxo oficial. Tudo que eles compraram, pessoal, já colocaram quase tudo no bolso. Estão aí com 12 bi dessa última perna de baixa, 12 bi que não reapareceu ainda dentro do nosso mercado, e o nosso mercado ainda fazendo aquela movimentação meio que sendo empurrado para baixo pelo fluxo, só que o mercado não querendo ir. Ou seja, no mínimo estranho, a gente precisa de ficar muito atento, porque essa movimentação vendedora que eles estão tendo no nosso mercado está sendo colaborado por eles, pessoal, no mercado futuro. Dá só uma olhada no nosso gráfico do futuro, que contempla os últimos 10 anos de contratos em aberto. Olha aqui essa linha verde, pessoal. A gente está próximo da maior máxima de venda por parte deles, que foi em abril de 2013. Eles estão com praticamente aqui 150 mil contratos de ponta vendedora. E agora que o nosso índice está tendo uma desvalorização em relação ao nosso topo lá dos 90 mil. No início, eles já estão lá embaixo em relação a essa movimentação, e a gente tem que seguir muito atento, porque além do investidor estrangeiro não estar participando da alta recente do nosso mercado, eles estão vendidos a rodo no mercado futuro. E se a gente verificar aqui a movimentação deles para o dólar futuro, a gente teve uma movimentação recente que eles tiveram uma ponta vendedora expressiva. E o dólar estava subindo e começou a cair. A gente consegue refletir isso na movimentação do fluxo das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Então, eu vou demonstrar para vocês aqui primeiro o dólar, e vocês vão conseguir saber exatamente isso que a gente coloca aqui no conteúdo do canal, que o fluxo das corretoras estrangeiras é bem aderente. Nas 2 primeiras semanas desse contrato do dólar, pessoal, olha o que eles estavam fazendo, onde que tem essa bolinha aqui, ó, branca, foi o fechamento da semana. Venderam na primeira semana, venderam mais um pouquinho na segunda semana, e o que estava acontecendo na moeda americana? Estava lá em cima, 3,92, 3,91. Quando a moeda americana derreteu nessa semana, eles que estavam vendidos recompraram boa parte do movimento, colocando lucro no bolso.
um belíssimo lucro em relação ao preço médio. E dos dois últimos pregões, de quinta e sexta-feira, eles deram um golpe de mestre. No pregão de quinta-feira, quando a nossa moeda americana derreteu, eles compraram a rodo, pessoal. Compraram a rodo, cerca de 27 milhões. E quando chegou no pregão de sexta, que a moeda americana subiu com muita força, o que eles fizeram? Venderam. Chegaram a ficar durante o dia quase 20 milhões de ponta vendedora e foram reduzindo ao longo da parte da tarde, ajudando, inclusive, na parte da tarde, a valorização maior para a moeda americana. Ou seja, conseguiram colocar um belíssimo lucro do acumulado do contrato no bolso e essa compra do pregão de quinta-feira já pegaram na sexta-feira para colocar boa parte dessa compra também de lucro em relação ao preço médio dessa compra no bolso. Essa expertise não tem preço. E isso a gente consegue demonstrar para vocês no ambiente semanal, mas como eu sempre falei com todos vocês, caso alguém queira ter a possibilidade de acompanhar esse conteúdo em tempo real, deixa aí o seu formulário preenchido, que tem aí no link da descrição, que depois eu entro em contato mostrando como é que funciona. Lembrando que eu entro em contato, pessoal, de acordo com a minha disponibilidade. Eu não estou procurando pessoas a rodo para poder fazer algum tipo de preparo no mercado financeiro com o meu conteúdo. Agora, quando eu ligo de um por um, eu explico como que funciona e a pessoa decide se ela tem aí interesse de poder fazer ou não. Agora, se você não tiver com um ambiente de vontade, nem precisa perder seu tempo para você poder entrar em contato comigo, porque eu não estou aqui para perder tempo no mercado financeiro. Então, se a gente verificar aqui a movimentação deles no índice futuro, olha isso aqui, pessoal. Ponta vendedora Futebol Clube. Na primeira semana, que foi curta, quarta, quinta e sexta, terminaram com vendas. E nessa semana, ponta vendedora Futebol Clube. O nosso índice futuro aí já beijando os 86 mil pontos redondo, fechamento de sexta-feira, e eles já acumulando para esse contrato 1 bi de vendas dentro do nosso mercado futuro, que a gente costuma falar que é o fluxo de prazo mais curto. Por quê? Porque vence a cada 2 meses. E nesse caso do fluxo de prazo mais curto, eles estão sentando a mamona na venda, sendo que na sexta-feira venderam aí cerca de 500 milhões em relação à movimentação do índice futuro. E para quem estava no mercado na sexta-feira, viu o que aconteceu na parte final do pregão, e simplesmente a gente derretendo em muito a esteira do mercado americano, que vem aí passando com uma correção mais intensa. Então, para a gente encerrar esse vídeo de hoje, a gente vai demonstrar aqui como é que está o comportamento dos investidores em 2018. Lembrando que o nosso mercado aí veio com uma movimentação de alta bem expressiva, a gente saiu de 72 mil pontos em junho para 89 mil pontos no mês de novembro, e simplesmente o investidor estrangeiro pegou a primeira parte do movimento e a segunda parte do movimento resolveu o quê? Colocar lucro no bolso. Lembrando que no primeiro mês de 2018 compraram a rodo com o mercado subindo. O mercado continuou subindo, eles estavam fazendo o quê? Colocando lucro no bolso, depois eles simplesmente derreteram o nosso mercado com o fluxo vendedor, e nessa parte final de 2018, a primeira parte, ambiente comprador, com o mercado se recuperando, e a segunda parte, ponta vendedora Futebol Clube. Lembrando mais uma vez, né, pessoal, olha aqui a nossa linha vermelha do investidor pessoa física. Não ficou comprador praticamente em nenhum momento em 2018. E agora, nos 2 últimos meses, que a bolsa bateu de 87 para 89, resolveu comprar. E agora, de 89 para 85, continuando esse ambiente comprador. E é isso que a gente fala, não é possível, enquanto o investidor pessoa física não souber o que é investimento no mercado financeiro, no ambiente de trading, esquece. Eu não estou falando com você em relação a você escolher boas empresas e fazer compras regulares. Eu estou falando no ambiente de trading. E eu bato sempre nessa tecla, porque os profissionais do mercado não fazem questão nenhuma de ajudar o investidor pessoa física. Às vezes você vê o índice derretendo, você vê as corretoras que estão mais comprando no dia são corretoras nacionais. Ou seja, é gente querendo achar fundo. Gente querendo achar fundo e derretendo conta. As corretoras simplesmente vão lá e zeram o sujeito. Amanhã, esse cara coloca mais dinheiro para ele poder perder de novo. Mas, infelizmente, é aquele negócio. É um ambiente que eu já cheguei a comentar, o sistema não favorece, mas no nosso conteúdo do canal, a gente tenta deixá-los sempre muito bem informados sobre essa movimentação do fluxo estrangeiro dentro do nosso mercado. Então, esse final de semana
prolongado, a gente vai aproveitar para descansar bastante, curtir com as pessoas que são queridas à nossa volta, e eu desejo a vocês um Feliz Natal, muita saúde, muita paz, muita gratidão, coisa que falta no mundo de hoje. As pessoas precisam ser um pouco mais gratas para não ficar nesse ambiente competitivo, de inveja, de um querer ser mais que o outro. Bota o olho para o seu umbigo, vê se realmente você conseguiu fazer as coisas de uma forma correta nesse ano. Se você teve uma movimentação dentro do mercado financeiro que você viu que não estava correta, se você parou para analisar o que você estava fazendo de errado e parar de colocar a culpa na corretora, a culpa na plataforma, a culpa é do cara que eu sigo. Faça uma reflexão. Veja você mesmo aonde que você está errando, porque só assim você vai ter a oportunidade de evoluir e aprender essa fantástica ferramenta lícita da gente poder ganhar dinheiro, que é o mercado financeiro. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!